Olá, irmãos, sejam bem-vindos ao nosso podcast Partilha Entre Irmãos. Seja bem-vindo, puxa a cadeira, senta aqui juntinho com a gente. Partilha com a gente, manda o seu comentário, faz um sinal de fumaça, alguma coisa para a gente ver que você está compartilhando a nossa leitura da palavra. Estamos aqui, seus irmãos da comunidade Bom Pastor, que amam a palavra de Deus, junto com você para aprender com o Senhor o que Ele quer nos dizer a respeito do que Ele tem no seu coração. Laura Beatriz, hoje... Rufem os tambores. Acabamos Efésios hoje. Vamos terminar. Vamos lá. Foi muito bom, muito bom. Olha, fala aí, meu irmão, minha irmã, conta aí o que você está achando, como é que foi, qual foi a parte que mais te tocou. Essa última da armadura do cristão foi demais, né? E agora a gente vai para o finalzinho, Efésios 6:18, né, Padre Antônio? Isso, é o finalzinho da carta, mas vale a pena. Tem tanta coisa bonita e como é que a gente pode dizer? É um clamor de Paulo, né, suplicando aos irmãos que orem, que sejam uma igreja de oração. Orar, todo mundo ora, né? Dizem que em turbulência de avião até ateu ora, né? Agora... ser um povo de oração, ser um povo movido à oração, ser homens e mulheres movidos à oração, isso é muito diferente. Orar depois que a gente fez as coisas e elas não deram certo, pedindo para Deus consertar, isso não é difícil. Agora, orar antes... Mas também vale, né? Claro que vale, mas orar antes, crendo que Deus quer conduzir os filhos dele com a direção do seu espírito, isso é que é o segredo. Eu às vezes fico pensando, meu Deus do céu, eu perco tanto tempo pedindo a Deus, e Deus responde, que Ele me corrija, que Ele conserte umas coisas. Se eu gastasse um pouquinho de tempo a mais pedindo que Deus me dirigisse, eu acho que Ele não ia precisar consertar tanto. Então, a minha proposta para os irmãos é, pensem comigo. Vocês já pensaram quanto tempo a gente ia economizar, quantas forças a gente ia economizar e quanta coisa boa, melhor a gente ia ser capaz de fazer se ao invés de orar depois de tomar as atitudes para Deus consertar, a gente orasse antes pedindo a Ele para conduzir? Vocês já imaginaram? Eu acho que é isso. Homens e mulheres de oração são pessoas conduzidas pelo Espírito Santo, que antes das atitudes, antes das decisões... buscam direção em Deus, né? Buscam a mira, o alvo em Deus. Então é disso que Paulo está falando agora aos Efésios, encorajando-os, incentivando-os à oração, a ser uma comunidade, uma igreja de oração. Minha família é uma família de oração. Eu sou um homem de oração, uma mulher de oração. Minha igreja é uma igreja... mas na igreja a gente reza. É uma coisa, óbvio. As pessoas se juntam para rezar. Uma coisa é isso. Mas a minha igreja, a gente é conduzido na hora de fazer a agenda, na hora de tentar perceber qual é a direção que Deus está dando para a gente investir as forças no melhor. A gente é conduzido pelo motor da oração, ou a gente faz tudo, eu acho que isso aqui vai ser legal, na euforia, né? Há um pregador americano que para a renovação carismática é muito importante, porque ele faz parte da nossa história lá no comecinho, David Wilkerson. Ele é um pregador evangélico americano, mas ele escreveu o livro que no fim de semana em que a renovação carismática começou na Igreja Católica, o livro que estava sendo lido, que tinha sido lido ao longo da semana, né? Pelos jovens que estavam nesse retiro lá nos Estados Unidos. E ele diz uma coisa muito interessante, ele fala para pregadores, para líderes de igreja, né, que quando as nossas propostas, os nossos projetos são fruto do nosso entusiasmo e às vezes da nossa euforia, muitas vezes eles não dão fruto. Mas quando os nossos projetos são o resultado da nossa angústia, do nosso clamor diante de Deus, para que Ele nos mostre como chegar naqueles que estão afastados dEle, esses projetos que nascem dessa angústia derramada aos pés do Senhor sempre dão fruto.
Ele falou isso a respeito Nossa, de... que beleza, Padre Antônio. Ele falou isso a respeito... E experimentou isso, Com né? certeza. Ele falou isso a respeito de programação de igreja, mas isso serve para tudo. O que a gente faz movido por euforia nossa, às vezes nossos projetos são meio mirabolantes, porque eles têm a ver com o nosso entusiasmo por alguma coisa, um entusiasmo momentâneo. Às vezes a gente até se envolve numa coisa, uma barulheira, e aquilo passa e passa. O que brota da nossa angústia diante do Senhor: Senhor, qual é a tua vontade? Senhor, qual é a tua prioridade? Senhor, o que o Senhor deseja de mim? Senhor, como é que eu posso alcançar essa pessoa que está tão perto de mim, mas que está longe de ti? O que brota desse clamor diante de Deus, isso dá fruto, e em fruto que permanece. Então, quando a gente é conduzido por oração, preparado por oração, quando a gente é dirigido por aquilo que nos vem na oração, a gente toma atitudes, a gente faz coisas, a gente diz coisas que têm consistência, porque brotam do nosso estar diante de Deus. A outra opção é que as coisas brotem da nossa agitação, da nossa correria, da nossa pressa, dos nossos projetos. E aí nem sempre vão dar fruto, né? Vão ser só, às vezes, correria mesmo. Então, o convite de Paulo no final da carta aos Efésios é: irmãos, sejam uma igreja, sejam pessoas de oração. E acho que esse convite continua de pé ainda hoje. Eu sinto assim até mais do que um convite, um chamado mesmo, porque no último podcast a gente ficou mergulhando na armadura do cristão, e o senhor começou o podcast falando, né, das ciladas, né? E aí, Padre Antônio, enquanto o senhor estava falando agora, eu pude ver assim a grande cilada, estratégia do demônio é arranjar 1438 formas de tirar a gente da oração. Desculpas maravilhosas, justas, Sim. com lógica, mas para tirar a gente desse momento que o senhor acabou de falar. Disso que a gente vai ver agora, né? Tirar a gente de estar com Deus. A gente está no final de novembro, que é um tempo em que daqui a pouquinho bate uma zigue-zira aí. É difícil, às vezes, eu percebo isso, Padre Antônio. No final de novembro, seria o momento, né, início de dezembro, sinto muita tentação, muita dificuldade para parar, para orar, porque há meu Deus, um nervosismo, né? Um frenesi, essa palavra, e que acaba, nem sabe por quê, o dia passou e você nem sabe por quê que você não conseguiu parar para orar em dezembro. Tem santos que dizem: o maligno não se importa que você faça nada, contanto que ele consiga que você não reze. É um pouco isso, porque ele sabe que tudo que a gente faz que não é acompanhado de oração vai ter muito pouca eficácia. Ou seja, vai ter muito pouca repercussão espiritual, repercussão para a eternidade. Então, se você não reza, pode correr à vontade, pode planejar à vontade, pode inventar coisas à vontade, mas essas coisas não vão ter sentido num caminho maior, sabe? Num projeto maior de Deus. Por outro lado, ele sabe que você pode talvez nem ser tão corredor assim, mas se você é uma pessoa que ora, você vai ter alvos e você vai ter eficácia, você vai fazer aquilo que é preciso em cada momento, né? Uhum. Então, vigilância nisso, porque isso é pura verdade, né? Ele não se importa que você faça todo o resto, contanto que você não reze. Então, tudo vai ser motivo para não rezar. Né? Desde eu tenho coisa demais para resolver, portanto não posso rezar, quando devia ser o contrário, justamente porque eu tenho coisas para resolver, eu preciso rezar, né? Até eu não vou parar para rezar, porque eu não consigo, eu não fico tranquilo, eu fico disperso. Sim, mas se você não se educar para a oração, isso não vai mudar. Então, se você começa, tudo que a gente começa tem mais desafios, você não tem o jeito para aquilo. Aos pouquinhos, você pode aprender a entrar mais na oração. E aí você vai sentir outras dificuldades, mas essa como é que a gente pode dizer, da dispersão ou dos pensamentos invasivos, essa vai passar. Então, o negócio é
é educar-se para a oração. Educar-se para a oração significa educar-se para o silêncio, educar-se para a fé, porque no meio da correria que a gente tem, com a impressão de que a gente tem que o dia inteiro fazer o mundo girar, né? Parar para rezar e acreditar que isso não é tempo perdido, é muita fé. É muita fé. Então, educar-se para a oração é educar para a fé. É educar-se para a fé. Então, a gente tem que apostar nesse negócio, cara. Pode ser que no início seja difícil, meu Deus do céu, isso é uma tortura. É fazer como Santa Teresa, senta lá e vai contar tijolinho, né? Contar ladrilho. Mas olha, Senhor, eu tô aqui, daqui eu não saio, né? Porque eu dediquei esse momento para o Senhor, eu separei esse momento para o Senhor. Então, mesmo que eu não tenha muito a dizer, tô aqui. E fica. Depois de um tempo, a convivência com o Senhor vai criando intimidade. Né? E aí os assuntos vêm, e aí o coração acalma, mas é preciso educar-se para a oração. O mundo não faz isso automaticamente com a gente, pelo contrário, ele faz o inverso. E se a gente não tiver um pouquinho de esforço, a gente também não consegue, mas é um esforço que vale muito a pena. Padre Antônio, o senhor falou 3 ou 4 vezes, e eu vou propor publicamente, olhando para a câmera, ou que o próximo podcast ou uma live seja sobre essa expressão que o senhor falou, educar-se para a oração. O senhor falou 3 vezes, eu senti assim, sabe, uma luz de Deus, assim, enquanto o senhor falava. A gente precisa, cada um de nós, a gente precisa educar-se para a oração. Topa? Topo. Educar-se para a oração significa educar-se também para a aridez. Isso. Que às vezes você senta diante do Senhor e aí? Tô aqui, sabe? Aquela fidelidade de quem está ao lado de alguém que não tem muito a falar, mas eu tô aqui. Educar-se para a oração tem a ver com educar-se para suportar a própria fragilidade, né? Eu sou frágil, eu preciso de ajuda. Estou aqui, Senhor, eu preciso de ajuda. Eu não sei o que fazer. A gente não gosta de se deparar muito com essas coisas, né? Mas tem a ver com tudo isso, né? E na vida cristã é uma coisa para a qual a gente tem que se organizar interiormente. Senão, não é uma coisa natural, pronto. Né? Não está pronto. Não está pronto. Né? Agora, é claro que educar-se para a oração também significa educar-se para receber algo de Deus. Porque o nosso primeiro e maior companheiro de oração é o Espírito Santo. Ele ora em nós, ele tem interesse em orar em nós, também quando a gente não sabe como orar, né? Então, contar com ele, aprender a contar com ele. Ele é quem vai conduzir a gente nesse caminho. Então, educar-se para a oração significa educar-se para confiar no Espírito Santo. Então, todas essas coisas fazem parte da vida cristã e sem elas é difícil ser cristão, hein? Não sei como é que a gente faz. Mas, enfim, então, vamos lá, né? Quem sabe a gente falar um pouquinho sobre isso um pouco mais para frente. Eu né? peço sempre, normalmente, Padre Antônio, ajuda ao meu anjo da guarda para rezar junto comigo o terço. Mas na hora da Salve Rainha, eu falo mesmo, olha, meu anjo da guarda junto comigo, no plural, né? Nós saudamos a nossa mãe, aí fica tudo diferente. Preciso pedir ajuda dele mesmo, senão, sozinha, no meu quarto, a gente dispersa, mas descobri que pedindo para ele rezar comigo, isso ajuda muito. E aí cada um vai descobrindo a sua maneira. E dispersou, volta. Também não vamos fazer disso o fim do mundo, né? Dispersou, volta. E se dispersou por causa de alguma coisa que está preocupando, fala daquilo para Deus. Isso. A próxima Ave Maria para isso. Exato, estou rezando. Me veio lá e tem que pagar uma conta. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Não posso. Não fala, Senhor, com a tua providência, me ajuda. E continua, e vamos embora. Né? Então, porque às vezes ficar brigando com as coisas que dispersam a gente é pior. Né? Você traz elas para a oração e resolve. Né? Então, bom, vamos lá. Em Efésios capítulo 6, versículo 18, né? O apóstolo diz assim: intensificai as vossas invocações e súplicas, orai em toda circunstância
pelo Espírito, no qual perseverai em intensa vigília de súplica por todos os cristãos. Porque já tem muita coisa. Meu Deus, ele escreveu isso? Ele não escreveu isso em 2023, novembro, não, Padre Antônio? Não, foi há 2000 anos atrás. Ai. Primeira palavra que me chama a atenção, intensificai. Intensificar pode significar rezar mais e também pode significar rezar mais intensamente, ou seja, envolva-se mais na oração. Quando lá no livro de Atos dos Apóstolos, São Lucas diz, os apóstolos perseveravam em oração com Maria, a mãe de Jesus. Essa palavra perseveravam, porque depois eu não anotei, aliás, eu anotei, mas o papel sumiu. Eu tinha que anotar num papel que ficasse, né, num caderno. Eu fui procurar várias traduções possíveis para esse perseveravam em oração. E eu achei muita coisa interessante. Eles estavam profundamente envolvidos em oração. Eles estavam intensamente prosseguindo em oração. Então, na verdade, a palavra perseveravam em oração significava não só que eles continuavam rezando diversos dias, mas que aquele rezar tinha se tornado algo envolvente, eles estavam envolvidos com a oração. A impressão que eu tenho quando nos evangelhos se fala que Jesus subia ao monte para orar, eu imagino Jesus profundamente envolvido na oração, ou seja, orações intensas. Eu acho que Paulo está falando um pouquinho disso aqui também. Ele está falando rezem mais e rezem mais intensamente, envolvam-se na oração. Que a oração seja de fato para vocês um combate. Lutem pelas pessoas na oração. Lutem pela fidelidade de vocês na oração. Sabe, tem algo assim de uma intensidade que não é só o tempo da oração, mas a qualidade da oração tem que ser mais ardente, mais fervorosa, mais abrasada, né? Eu acho que a gente podia, né, aceitar esse convite de Paulo. Padre Antônio, assim, o que me comove é saber que isso aqui é o final da carta, depois de toda essa beleza, essa grandiosidade, tudo isso que ele nos falou desde o capítulo 1, aí chega aqui, depois da armadura do cristão, ele completa dizendo isso, intensificai, como se, assim, olha, o último recado, você deixa para falar por último, né? No final da carta, as coisas mais importantes, e ele não apenas pede, chama para a gente intensificar as invocações e súplicas, quer dizer, ele nos chama a suplicar, a interceder de uma forma mais ardorosa. Talvez a gente, às vezes, não, tá bom, isso aqui eu rezei o meu terço, eu fui à minha missa, né? Então, às vezes, a gente se deixa levar iludidamente, enganosamente, por esse sentimento que não vem de Deus. Fui à minha missa diária hoje, rezei o meu terço, tá bom. Será? Será que tá bom? Vamos perguntar para Deus, tá bom? Satisfez você? Isso te muniu de tudo aquilo que você está precisando e aquela situação? E nesse tempo que a gente está vivendo, eu fiquei muito impressionada. O Papa pediu por 3 vezes, né, Padre Antônio? Pediu uma vez, depois ele pediu de novo, depois ele pediu pela 3ª vez isso que está aqui, né? Para a gente orar intensamente com jejum pela situação de Israel. Então, eu, ao ver isso aqui, vejo que sim, tem tudo a ver com o momento que a gente está vivendo. Né? Queria chamar a atenção para isso, né? Jejum é uma forma de intensificar a oração, porque você, quando jejua, você está totalmente envolvido pela oração, ou seja, você está comprometido que o teu corpo se recuse a se dar aquilo que às vezes é até necessário para ele, enquanto aquela oração não chega até o céu. Na linguagem da Bíblia, oração e jejum andam sempre juntos. Como nós temos orações muito frias, muito formais, nós poucas vezes as acompanhamos com jejum. Mas quando as nossas orações se intensificam, o jejum aparece logo como algo, como uma necessidade. É como se o Espírito Santo logo lembrasse, está faltando o jejum.
Porque a oração intensa, ela chama pelo jejum. O jejum é uma forma de intensificar a oração. Em Medjugorje, Nossa Senhora lembra tanto sempre, né? Oração e jejum. E ela ensinou aquela paróquia de Medjugorje a transformar o jejum num hábito. Assim como a oração deve ser um bom hábito, né, para a gente. Por quê? Porque jejum, de alguma maneira, é um sinal, é uma expressão da intensidade da oração. Nós nos resumimos muitas vezes a formalidades. Por exemplo, o Papa pediu para nós orarmos pela paz na Terra Santa. E aí a gente acha que, sei lá, fez um textinho, o Senhor abençoai, trazei a paz, amém. Né? E aí entregou ali, não, mas peraí, durante o dia não vai nada junto e eu não vou sofrer um pouquinho com aquilo, porque na verdade orações intensas, principalmente quando são orações de súplica, são orações sofridas. A gente não suplica por aquilo que não faz a gente sofrer. A gente não suplica por aquilo que a gente não tem compaixão, né? Então, eu acho que é disso que Paulo está falando quando ele diz aqui, intensificai as vossas orações. Não sejam orações insensíveis, porque orações insensíveis não são nada. Né? Orações sem compaixão não são nada. Orações intensas são orações nas quais a gente se envolve. E basta a gente olhar várias passagens, né, do Novo Testamento em que as pessoas buscavam Jesus, né, para apresentar a ele os seus problemas, as suas dores. Eram pessoas que estavam intensamente envolvidas. Eu lembro daquela mulher cananeia, né, gritando atrás de Jesus, até que quando ela percebe que Jesus está indo embora, ela corre mais rápido, se joga aos pés dele e pede, Senhor, me ajuda. Ela está envolvida na oração, ela se joga aos pés de Jesus. Como Jairo, né, que vai lá no meio da multidão e se joga aos pés de Jesus, vai na minha casa, Senhor, minha filha está morrendo. Né, e tantas outras passagens que mostram que essas pessoas estão envolvidas na oração. Elas se jogam aos pés do Senhor, elas gritam por Jesus. O cego, né? Que grita, mandam ele calar a boca e ele continua. Né? Então as nossas orações, às vezes, elas são meras formalidades. Uma oração que é uma mera formalidade é coisa nenhuma. Digo isso sem medo de errar. Né? Então, que as nossas orações sejam intensas. Na realidade, o que é uma oração intensa? É uma oração na qual eu ponho o meu coração. Né? Eu ponho a minha compaixão, eu ponho a minha confiança em Deus, eu ponho o meu clamor. Né? Se eu não ponho isso, eu ponho o quê? A minha frieza? Né? Então, intensificai as vossas orações e súplicas. Acho que hoje poderia ser uma palavra para inspirar a gente. Nada disso é para desencorajar a gente a orar. Pelo contrário, é para fazer o contrário. Né? Paulo está dizendo, ponha lenha nessa fogueira da sua oração. Né? Intensifique. Né? Ponha coração nela. Né? Se envolva na oração. Né? Não seja uma oração formal, principalmente quando é oração pessoal, na qual a gente pode se expandir diante do Senhor muito mais. Né? Se derrame na oração. Né? Ponha você na oração. Né? Não ponha um vazio na oração. Né? Depois ele diz, orai em toda circunstância pelo Espírito, no qual perseverai em intensa vigília de súplica por todos os cristãos. Então, primeira dica, ore em todas as circunstâncias. Não há circunstância na qual você não possa orar. Ou melhor, na qual você não deva orar. Né? Coisas boas, agradeça. Perigos, clame. Pecados, arrependa-se. Né? Mas todo o tempo, ore. Né? Ore em toda circunstância. Né? Submeta toda circunstância. Submeta esse fluxo de coisas que estão acontecendo na sua vida. Na hora do lazer, ao Senhor. canta, né? Exato. Né? Em toda circunstância. Pelo Espírito, ou seja, o Espírito Santo é o nosso grande companheiro de oração. Né? Quando a gente se dispõe a orar, ele já está lá dentro do coração. Opa! É comigo mesmo. Né? No qual, no Espírito Santo, perseverem em intensa vigília de súplica por todos os cristãos. Então, mais uma vez a palavra perseverar. Depois, em intensa, mais uma vez, né? Intensificai, intensa vigília de súplica.
Ou seja, mantenha-se em prontidão de súplica. Oração é uma coisa que mantém a alma da gente em prontidão. Mas aí ele diz, súplica por todos os cristãos. E isso é uma outra coisa importante. Oração é um negócio para dilatar o coração da gente. Não para manter a gente fechadinho só naquilo que é o nosso mundinho, eu, meu. Né? Então, todo cristão deve se sentir envolvido em oração por todos os cristãos. Né? O que está acontecendo com os nossos irmãos na Ucrânia interessa a nós. Né? O que está acontecendo na Terra Santa interessa a nós. Né? Não é só a minha família, o meu trabalho, a minha escola, né, as minhas coisas. É claro que eu posso orar por tudo isso, mas o meu horizonte de oração não pode ser limitado só ao que eu posso colocar na frente meu. Tem que ir muito além. O que acontece com os cristãos perseguidos na China, na Nigéria, tem a ver comigo. Tem a ver comigo. São meus irmãos. Né? É a minha igreja. Né? Então, ore por todos os cristãos. E eu acho que às vezes a gente tem pouca consciência disso. Né? Eu acho muito bom quando a gente tem na igreja, como a gente tem a infância missionária, né? Grupos ou organismos que incentivam as pessoas a orar pelas missões, ou pelos cristãos perseguidos, como a Ajuda à Igreja que Sofre. Né? Abra o seu horizonte. Né? Há multidões de irmãos seus sofrendo. O sofrimento deles é seu, é nosso. Né? Então, alargue o seu coração, traga eles no seu coração a presença de Deus, se importe por eles. Eu acho bacana quando eu vejo jovens fazem muito isso, né? Às vezes, para intensificar as vigílias de oração por todos os cristãos, jovens que às vezes fazem um mapa do mundo, né, e vão dividindo por continente, para orar por continente, ou pelos países que estão em guerra. Né? Então, sugestão, talvez nunca tenha passado pela cabeça do irmão, imprime, pega lá no Google, né, mapa do mundo, imprime um mapa do mundo, coloca dentro da Bíblia dobradinho. Aí você vai olhar ali, cada dia da semana, ora por um continente. Cada dia da semana, ora por um estado do Brasil. Olha quais são os países do mundo que tem mais perseguição aos cristãos. Ora por aqueles países, põe sua mãozinha ali. Senhor, a tua mão agora está sobre a China, a tua mão agora está sobre a Coreia do Norte. Né? Ora. Porque, gente, isso salva a gente da gente mesmo. Uau. Senão a gente fica trancado nos problemas da gente e perdido neles. Eu não sei se ainda existe, mas o terço missionário. Cada dezena é de uma cor pelos continentes. Exato. Para a gente, especificamente, né, na primeira dezena vai ser pela Oceania, depois pela África, depois pela... Então a gente... Que beleza isso, não sei se... São coisinhas simples, mas que tiram a gente desse egoísmo, né? E que podem ser pequenas ajudas até para disciplinar a nossa oração, para a gente não esquecer, por exemplo, no nosso momento de oração diária, de repente terminar a oração e não ter intercedido por nada nem por ninguém que não seja só a gente. É preciso que a gente ore pela gente. Paulo, né, pediu orações por ele próprio, mas, fazer esse movimento para dentro, para fora, porque senão, né, a gente fica só, né, não é por aí. E Paulo diz aqui expressamente, orem por todos os cristãos em intensa vigília de súplica. Ou seja, se envolvam com todos os cristãos, suplicando por eles com prontidão, com atenção, com alma vigilante. Então, isso é uma tarefa nossa. Então, não perder essas coisas de vista. Né? Aí ele diz, no versículo 19, e orai também por mim, para que me seja dado anunciar corajosamente o mistério do Evangelho. Eu acho legal porque ele diz, ore por mim e pede pelo quê? Para que você quer que eu ore, Paulo? Para que me seja dado anunciar corajosamente o mistério do Evangelho. Ele não pediu para orarem pelas doenças dele, Paulo tinha algumas, ele não pediu para orarem para que ele não fosse mais preso, ele não pediu para orarem para que ele não fosse julgado de maneira injusta, ele pediu para orarem para que ele fosse fiel à vocação, ao chamado dele. Primeiro ele pede, né,
por todos os cristãos. Aliás, Padre Antônio, que eu me lembre, não consigo me lembrar essa expressão na Bíblia, orar por todos os cristãos. Vou até pesquisar quando eu chegar em casa, porque me tocou muito. Eu não me lembro na Bíblia de ter, nas orações da igreja, sim, mas na Bíblia dizer orar por todos os cristãos foi algo que me tocou muito. E me lembrou do Papa, que nesse mês, ele começou o mês pedindo isso, né? Ele sempre pede, mas nesse mês ele fez questão, assim, de pedir mesmo, de suplicar mesmo. Peço, por favor, orem por mim, como São Paulo está pedindo aqui, né, Padre Antônio? Exato. É bom que a gente tenha consciência de que a gente precisa da oração uns dos outros. E é lindo a gente saber que a gente faz parte de um corpo em que as orações de uns fazem bem para os outros, né? Isso é muito bom, né? Assim como a gente ora por todos os cristãos, é certo que também há outros orando pela gente, né? A gente faz parte do corpo de Cristo, e essa seiva de vida, essa circulação de vida por meio da oração, ela é muito real. Ela é muito real. A igreja leva muito a sério isso. Então, poder contar com as orações de outras pessoas, assim como orar por outros, sustentar outros em oração, é muito bom. Agora, Paulo, normalmente, quando ora por alguém ou quando pede orações, ele diz pelo que ele está orando e diz pelo que ele quer que ore. E normalmente são coisas muito, vamos dizer assim, essenciais. Todas elas voltadas para a realização do plano de Deus, para a fidelidade ao plano de Deus. Então, orem para que eu seja ministro do mistério do Evangelho, para que eu anuncie corajosamente o Evangelho. Então, Paulo não pede outras coisas que poderiam ser até importantes naquele momento. Ele pede, orem para que eu seja fiel à missão que Deus me confiou. Eu acho que a maneira como a gente ora uns pelos outros poderia melhorar muito se a gente se inspirasse também na maneira como Paulo ora. Imagina, a gente já conversou sobre isso algumas semanas atrás, uma mãe orando pelo filho, pedindo, Senhor, eu oro pelo meu filho para que ele seja fiel à missão que o Senhor confiou a ele. E você imagina essa mãe acompanhar esse filho com essa oração desde pequeno, né? Senhor, eu sei que o Senhor tem planos para a vida do meu filho. Eu sei que o Senhor me confiou meu filho para que ele seja teu instrumento nessa terra, teu servo nessa terra. Confirma na vida dele os teus projetos. Marca o coração dele com o teu chamado, né? Abençoa-o, prepara-o, capacita-o. Isso não é muito melhor do que a mãe pedir, Senhor, faz meu filho ser rico? Né? Eu acho que é mais fundamental, né? Porque o filho pode ser rico e se perder, né, cara? E se você ora pedindo que ele seja fiel aos planos de Deus para a vida dele, você está orando para que ele esteja no lugar onde Deus quer que ele esteja. O senhor apresentou agora, Padre Antônio, um plano para... Eu sei que o senhor já falou algumas semanas atrás num podcast, talvez algumas mães não tenham visto, mas que coisa linda, né? Cada mãe orar para o seu filho, para que seu filho seja fiel aos planos que Deus tem preparado. Uau, uau. Eu creio que a partir daí você pode pedir todo o resto, mas vai pedir no lugar. Amém. Né? Então, Paulo pede orações por ele. E aí ele diz uma coisa muito linda, né? Para que eu possa anunciar corajosamente o mistério do Evangelho, do qual eu sou embaixador, prisioneiro. A respeito do Evangelho, em relação ao Evangelho, Paulo se considera embaixador, é um título de honra, né? E ao mesmo tempo prisioneiro. São duas colocações à primeira vista contrárias, mas embaixador é aquele que em nome, né? O embaixador é aquele que faz, que age em nome de Deus. E prisioneiro daquilo que... Prisioneiro de Deus, prisioneiro daquilo que ele se comprometeu diante de Deus. Exato. Então, olha, com relação ao Evangelho, a gente podia pedir, Senhor, tal como Paulo, com relação ao teu Evangelho, eu quero ser duas coisas, embaixador e prisioneiro.
onde eu estiver, porque na verdade o que o embaixador do Brasil na Bolívia faz? O embaixador do Brasil na Bolívia, ele cuida dos interesses do Brasil morando na Bolívia. Então, o embaixador do Evangelho cuida dos interesses de Cristo ali onde ele está. Então, com relação ao teu Evangelho, Senhor, eu quero ser embaixador. O Senhor me colocou na minha casa para que eu cuide dos teus interesses para a minha família. O Senhor tem planos para a minha família. O Senhor tem interesses seus lá dentro. Eu quero ser embaixador dos seus interesses. Depois, eu quero ser prisioneiro do teu Evangelho. Eu quero que ele me diga onde eu devo ir, onde não devo ir. Eu quero ser dependente do teu Evangelho. Eu quero me sentir atado a ele, unido a ele, ligado por ele. Então, embaixador e prisioneiro, ainda que pareçam duas coisas tão distantes uma da outra, era assim que Paulo se via. E mais de uma vez ele diz isso. Ele chega a dizer em outra passagem, se eu não me engano, em Atos dos Apóstolos, prisioneiro do Espírito Santo. Ou seja, ele não é só prisioneiro, naquela situação ele era prisioneiro, ele não estava só preso por anunciar o Evangelho, mas ao mesmo tempo ele é prisioneiro do trabalho que Deus está fazendo na vida dele. Ele está dentro daquilo. Eu estou dentro do trabalho de Deus na minha vida? Ou eu tenho a impressão de estar livre, mas no fundo eu estou longe do que Deus está querendo fazer na minha vida? É porque o prisioneiro faz o que mandam ele fazer, Ele não tem livre acesso para ir para lá e para cá, então prisioneiro ajuda a gente a ter essa dimensão de entender. Paulo fazia o que Deus mandava ele fazer. E por outro lado eu posso me sentir livre, não sou prisioneiro de nada, e na verdade eu estou longe do que Deus tem para a minha vida. Há muitos anos atrás houve uma reportagem, não lembro se foi na TV, com certeza, não lembro a emissora, mas um repórter foi conversar com umas irmãs de clausura, e aí ele foi num Carmelo, a irmã estava do lado de cada grade, ele estava do lado de lá, E aí ele perguntou, mas irmã, como é que é isso de ficar presa? Vocês estão presas aí atrás da grade lá? A irmã falou, sou eu que estou preso ou é você que está preso do lado de fora? E aí ele ficou meio... Ela falou, olha, o estar preso é muito relativo. Eu acho que você é que está preso aí fora, nessa correria louca, nessa confusão. Não sei, repensa um pouquinho isso. Então, às vezes, a gente se sente do lado de lá das grades, mas a gente está preso a tanta coisa. E o Evangelho de Jesus, quando a gente está comprometido com ele, ele nos faz bem, ele liberta o coração da gente, ele dá horizontes para o coração da gente. Então... e aí ele termina dizendo, e que eu saiba apregoá-lo publicamente e com desassombro, como é meu dever. Então volta a palavra dever, que a gente já tinha visto na armadura do cristão. E não é o dever apenas de anunciar, essa dimensão, essa consciência que ele tem e que a gente está tendo agora ao tomar esse texto, é muito forte, Padre Antônio. O dever de apregoar com desassombro, não apregoar de qualquer maneira. Ele não tem o dever dele, ele compreende, como embaixador e prisioneiro, ele compreende que o dever dele é apregoar publicamente com desassombro. Isso é grandioso demais, porque muda tudo. Assim, trazendo para a gente que é de comunidade, que sente que Deus nos deu a missão, o chamado de anunciar, não é anunciar de qualquer maneira, em cada grupo de oração. Para os sacerdotes, para os padres, não é pregar a homilia, porque é mais uma homilia mas é apregoar publicamente com desassombro, Padre Antônio? E é interessante porque normalmente a gente pensa a palavra dever como uma imposição que vem de fora. O meu dever é fazer tal coisa, por quê? Porque eu estou com a carteira assinada aqui e se eu não fizer, vão acabar me mandando embora e tal. Quando, na verdade, o que Paulo está dizendo aqui, o meu dever é anunciar com desassombro o Evangelho. Esse dever só vinha de dentro. Se Paulo dissesse, gente, está difícil demais, um grande abraço, tá? Tchau. Ninguém ia dizer nada.
Ele não tinha carteira assinada. O dever vinha de dentro. Era algo que se impunha a ele a partir de dentro. Então, quando Paulo fala de dever aqui, ele não está falando só de uma obrigação imposta vinda do lado de fora. Mas ele está falando de algo que eu entendi. Eu não posso fazer diferente. Eu não posso fazer diferente. Não é porque tem alguém me obrigando. É porque dentro de mim isso se impõe como, sabe? Como eu poderia fazer diferente? Como, conhecendo Jesus como Paulo conheceu, ele poderia fazer diferente? Não dá. Né? Não dá. Então, isso daqui poderia também iluminar um pouquinho a gente, né? Sabe, eu sou cristão, Cristo chegou primeiro. Não é uma questão só de porque a minha carteira está assinada, é porque é para Ele que eu vivo. É em tudo aquilo que fizeste, fazer em nome de Cristo Jesus. É por Ele que eu faço as coisas que eu faço. Então, eu não posso fazer diferente, eu não posso fazer de qualquer jeito, eu não posso jogar tudo para o alto. Não é porque tem alguém me cobrando. É porque aqui dentro isso se impõe a mim como como essa expressão existe, né? Como um dever de gratidão. Eu devo a ele a minha vida. Né? É entre eu e ele. Então, Paulo tinha muito essa consciência, né? É meu dever. Quem te obrigou, Paulo? Ninguém. Né? E tem momentos na nossa vida em que o dever que fala mais alto tem que ser esse. Não, mas quem te obriga a fazer assim? Ninguém. É aqui. Então, é entre a gente e o Senhor. Então, não perder de vista isso, né? Porque isso em alguns momentos vai fazer toda a diferença. Ah, mas ninguém está vendo. Ninguém está vendo, mas é aqui. Né? Então, lembrar um pouquinho disso. Né? É a nossa história com Deus, é entre a gente e Ele. Né? Enfim, termina a carta aos Efésios, Paulo termina aqui mandando um abraço para a galera, né? Para que também vós estejais a par da minha situação e do que faço por aqui, Tíquico, o irmão muito amado e fiel ministro no Senhor, vos informará de tudo. Eu vou-lo envio precisamente para isso, para que sejais informados do que se passa conosco e para que ele conforte os vossos corações. Olha que coisa bacana. Tíquico devia ser o cara que levou a carta, né? Levou a carta por escrito e também levou notícias, né? Mas Paulo o enviou para que os irmãos tivessem notícias e para que Tíquico confortasse o coração dos irmãos. Acho que é uma coisa bonita para a gente imaginar para a gente, né? Então, a minha tarefa, onde Deus me manda, é confortar o coração das pessoas. Né? Essa é a tarefa da gente. Nem sempre é para resolver todos os problemas, nem sempre dá. Nem sempre a tarefa da gente é tirar tirar a cruz dos ombros. Né? Não dá. Né? Mas a nossa tarefa pode ser confortar os corações. E pelo visto, né, como aconteceu com Tíquico, isso pode acontecer também com a gente. Onde o Senhor nos colocar, que a gente possa confortar corações ali. E aí Paulo termina: paz aos irmãos, amor e fé, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça esteja com todos os que amam nosso Senhor Jesus Cristo com amor inalterável e eterno. Eu acho que eu nunca tinha lido assim. Amor inalterável. Amor eterno eu já tinha visto. Amor inalterável. Meu Deus, Senhor, não quero que o meu amor por ti altere, não, de acordo com as circunstâncias. Pois é, amor constante, amor perseverante. Aqueles que amam a Cristo com amor inalterável e eterno recebem e experimentam graça. Graça, a bondade de Deus. Né? Então, é desse jeito que a gente também se despede no final de Efésios dos irmãos. Né? Que os irmãos que estão partilhando com a gente possam receber da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo paz, amor e fé. E que você, meu irmão querido, minha irmã, que ama o Cristo, nosso Salvador, com amor inalterável e eterno, possa receber da parte dele graça, bondade, esse renovo de alma, esse consolo de coração que a graça do nosso Deus faz brotar no nosso íntimo. Que tudo isso possa se derramar no coração da gente hoje.
Amém, amém. Beleza. Amém. Irmãos queridos, Deus abençoe. Terminamos Efésios, beleza. Logo, logo a gente se vê de novo com a graça de Deus para retomar a palavra de Deus por outro lugar. Vamos ver por onde é que a gente vai agora. Um abração, gente. Até logo. Até a próxima.